Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Então você que já tá chegando comigo, por gentileza, já chega deixando o like, inscrevendo-se, que é muito importante pra gente, é importante demais aqui pro nosso crescimento. Quero te pedir um grande favor, cara, verifica aí se realmente você tá inscrito aqui no canal. Tem muita gente falando que, Jonas, eu achei que eu tava inscrito, eu não tô mais inscrito, enfim. É importante você dar essa verificada aí pra efetivamente você saber se você tá inscrito ou não aqui no nosso canal. Então, viu? Tá inscrito? Ativa a notificação, deixa o like, inscreva-se. Quero te pedir para você, caso você queira ajudar o nosso canal a se tornar membro aqui da Gol TV, é muito importante, um valor simbólico aí de R$ 4,99, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, a gente troca ideia, enfim, você dá sugestões de pautas, de vídeo, participa aqui da nossa live, então dá essa moral pra gente aí, deixa o like, inscreva-se, verifique a sua inscrição aqui no canal e se puder, né, seja membro aqui da Gol TV para você ajudar o nosso trabalho, tá? Algumas coisas que eu vou trazer para vocês, algumas informações sobre o tricolor baiano na manhã do dia de hoje, né? Informações importantes dessa terça-feira para você ficar muito bem informado aqui no nosso canal, e vou trazer o nome de um cara que para mim seria um substituto ideal do Everton Ribeiro, tá? Não que o Everton Ribeiro vai sair, não que o Everton Ribeiro vai deixar o Bahia, não, né? Mas é necessário, é preciso ter um jogador qualificado para substituir o Everton Ribeiro, que na minha concepção é muito difícil, né? É um jogador quase que insubstituível, mas a gente sabe que quando o Everton Ribeiro tá fora, né? Tá suspenso, tá contundido, alguma coisa, o Bahia perde muito o seu poder de criação, né? Então é necessário ter no elenco para você não ter que ficar testando Nestor, Michel Araújo, né? E na base eu não consigo ver um jogador com essas características. Então é necessário ir para o mercado para trazer um jogador, e eu vejo um nome aí muito bom para poder substituir o Everton Ribeiro, ou até mesmo para brigar pela titularidade. Não sei, mas ele joga demais e tá num time do City. E tá num time aí que eu acho que pode facilitar as coisas para o tricolor baiano. Tá bom, meus amigos? Vamos começar falando sobre boas notícias aqui para vocês, né? A espinha dorsal do Bahia pode ter um trio do meio campo, pode voltar a ser titular após 3 meses, cara. Depois de 3 meses, o Bahia poderá ter aí de volta, né, a sonhada espinha dorsal, a plena forma, né? O meio campo formado por Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Mais pra frente tinha até ali, era considerado um quarteto, né, até com o próprio Cauli, mas o Cauli simplesmente não consegue voltar a jogar um bom futebol. Enfim, o Everton Ribeiro, que é considerado o coração aí do time treinado pelo Rogério Ceni desde o início da temporada, né, e voltou a estar disponível no empate contra o Internacional no último sábado, tá? Apenas Jean Lucas, né, começou nos 11 inicial lá no Beira-Rio, mas o trio foi relacionado pela primeira vez aí desde a lesão de Alexandre no dia 20 de agosto. O camisa 19, tá, ele machucou o músculo do reto femoral da coxa direita durante a partida contra o Ceará pela semifinal da Copa do Nordeste. Ele desfalcou aí a equipe em 18 jogos, sendo 14 do Campeonato Brasileiro. Foi relacionado pela primeira vez aí no último sábado, tá? O Bahia agora tem 11 dias, meus amigos, por causa da pausa da data FIFA, né, até voltar ao campo contra a equipe do Fortaleza dia 20 de novembro, uma quinta-feira às 18 horas, justamente quando a lesão do Caio completa 3 meses, tá? Eu acho que o Alexandre é um jogador que faz muita falta mesmo nesse time aí do Bahia. Esse tempo importante para o volante e o Everton Ribeiro continuarem os treinamentos e melhorarem o seu condicionamento físico. O Caio ainda não entrou em campo após a lesão, né? E o Everton, por sua vez, jogou a reta final da vitória contra o Bragantino, ficou no banco na derrota para o Atlético Mineiro e atuou 32 minutos diante do Colorado. Os primeiros 5 minutos foram suficientes para mostrar o quanto que o Everton Ribeiro ele é diferenciado, né? Joga demais o Everton Ribeiro. Vale lembrar que o camisa 10 do tricolor foi diagnosticado com um câncer, né? Enfim, precisou fazer uma cirurgia de retirada de uma tireoide e virou desfalque aí quase um mês entre o início de outubro e o começo de novembro, tá, meus amigos? Na terceira peça dessa espinha dorsal, o Jean Lucas continuou em campo, mas pode aproveitar o período de descansar e ganhar energia de olho já no Fortaleza e na reta final do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni, né, disse em entrevista coletiva após o empate contra o Internacional que o camisa 6 parece mais desgastado nesse momento do ano, e eu concordo. Caiu muito de rendimento o Jean Lucas, inclusive ele não foi convocado para a seleção brasileira, tá? O Juba foi convocado e o Jean Lucas, nesse momento, ele não foi convocado para a seleção brasileiro. Ele parece realmente bem desgastado. O Ceni falou na coletiva o seguinte, ó: temos a ausência do Michel, terceiro cartão, tá suspenso, né? Mas podemos trabalhar bem o Everton e o Caio. Fiquei na dúvida sobre começar ou não com o Jean, né? Hoje, que foi o último sábado, né? Mas para os jogos fora de casa faz muita diferença. Ele caiu um pouco de produção nos últimos jogos, é notório, mas eu preciso de 5 jogadores que acabem o jogo. E ele normalmente é um deles. Acho que foi o melhor hoje que contra o Atlético. Ele falando logo após a coletiva do empate contra
contra o Internacional, tá? Mas esses dias vão ser importantes para ele recuperar para os próximos jogos, tá? Enquanto o Caio Alexandre não esteve presente, cara, o Nicolás Azevedo foi o responsável por exercer o papel aí de primeiro volante tricolor em praticamente todos os jogos, tá? E durante o período, o Ceni lembrou que o uruguaio não tem a mesma capacidade técnica que o Caio, mas também elogiou e disse que os dois formariam um 5 perfeito, né? Se suas características pudessem ser reunidas em um só jogador. Nisso aí eu concordo com o Rogério Ceni. O Azevedo é um jogador muito combativo, né? Apesar que teve algumas partidas que ele saiu muito bem pro jogo, finalizou, criou possibilidades, né? Enfim, já o Jean Lucas ele é muito mais técnico, mas não tem o poder de combate que tem o Nicolás Azevedo. Olha o que disse o Rogério Ceni, ó. O Azevedo trabalha bastante, fica no final do treino fazendo esses movimentos, receber e girar. Ele não é o Alexandre, mas o Alexandre também não é o Nico. Se pudessem se juntar, formariam um 5 perfeito, com parte técnica e valência física aí, disse o treinador Rogério Ceni. Em relação ao desfalque do Everton Ribeiro, não houve quem assumisse aí essa vaga principal na meia do Bahia, de forma absoluta, já que Michel Araújo e Rodrigo Nestor se revezaram aí na posição. Nas 7 partidas desde que o camisa 10 foi titular pela última vez, Michel ele começou em 4 jogos, né, enquanto Nestor 3. E nesse recorte, o uruguaio fez uma assistência e Nestor marcou um gol, beleza? O desfalque ele poderia até abrir espaço para a reconstrução do protagonismo do Cauli, mas não foi o caso, cara. Os últimos meses, na verdade, foram um período de maior ostracismo do camisa 8, que teve sua sequência, né, de 14 jogos consecutivos no banco de reservas e não saiu de lá em 6 ocasiões, né? Já se espera até mesmo que na próxima temporada o jogador ele possa ser negociado, tá? Para ele não ser desvalorizado tanto. O Rogério Ceni tá tentando de alguma forma recuperar esse atleta, mas tá bem difícil, tá bem complicado, porque o Cauli ele não consegue desempenhar um bom futebol. E aí, como a gente disse aqui anteriormente, com a ausência do Everton Ribeiro, ficou revezando entre o Michel Araújo e o Rodrigo Nestor, que não são jogadores com essa característica de autêntico 10, tá? São jogadores ali que conseguem jogar ali no meio campo, mas um pouco mais aberto, não centralizado, homens da última bola, da criação, do último passe. Então, mais uma vez eu falo, falta um jogador no elenco do Bahia para substituir, eventualmente, ou brigar pela titularidade com o Everton Ribeiro. E tem um jogador que joga no Orlando City, na primeira divisão lá da MLS, que vai ter o contrato terminando agora em dezembro, cara, que é o Martín Ojeda, um jogador argentino de 26 anos, 1,79 m, meia ofensivo, tá lá no Orlando City. Cara, só pra você ter uma ideia lá na MLS, tá? Aí você pode falar, mas na MLS é mais fácil jogar, lá não tem muita competitividade. Você que pensa. MLS não é mais aquele futebol amador de outrora, não. Só na MLS agora, em 2025, dos 34 jogos possíveis, para você ver que a condição física dele é boa, tá? Dos 34 jogos possíveis, ele jogou 33. E desses 33 que ele participou, ele fez 16 gols, e ele é um 10, ele não é um 9, ele é o 10. Fez 16 gols e 9 assistências. Ele é hoje o principal jogador lá da equipe do Orlando City, mas tem o seu contrato findando agora. A grande questão é que tem uma opção ali no contrato, né, de renovação automática. Até o presente momento, né, estamos agora dia 11 de novembro, até o presente momento não teve uma conversa para uma aquisição definitiva ou para que essa opção aí de renovação automática fosse exercida. O Bahia podia chegar lá, né, cara? Falei, aí, o que tá acontecendo aí? O cara não quer ficar? Né? Porra, o que tá vendo aí? Ele vai ficar? Ele não vai ficar? Cara, tem o WhatsApp da galera ali, tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo no mesmo bolo. E aí? Porque esse cara interessa a gente aqui. E de repente para ele seria mais interessante vir pro futebol competitivo como o futebol brasileiro, para ele ficar até mesmo um pouco mais perto da próxima Copa do Mundo que vai acontecer em 2026, já que ele não tem nenhuma proposta do mercado europeu, tá? Ele tem 26 anos, é um baita jogador, um médio ofensivo, finaliza muito bem, faz muitos gols e, meus amigos, na minha opinião, seria um substituto, um reforço para qualquer time do futebol brasileiro, um reforço ideal para o meio-campo do Bahia, beleza? Você que tá comigo aqui na Gol, já deixou o seu like, já inscreveu, já se inscreveu aqui no canal? É muito importante pra gente a sua inscrição, tá? Vocês são mais do que inscritos, são amigos aqui do canal. Deixe seu comentário, deixe seu feedback. Mais uma vez eu peço para você verificar se você está inscrito, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e nos seus grupos. E se você puder tornar-se membro aqui do nosso canal, você vai ajudar pra caramba. É um momento estranho do YouTube, é onde nossos conteúdos estão chegando muito pouco, está sendo muito pouco recomendado. Falei com alguns amigos, né, de canais grandes, eles estão passando pelo mesmo problema, então nada mais importante do que ter a sua ajuda para que nós possamos continuar crescendo aqui na Gol TV. Tá bom, meus amigos? Forte abraço para todo mundo. Desejo para você um bom dia, saudações, tamo junto. Valeu!